Jesus, terapeuta e cabalista, por Mário Satis, tradução Euclides Calone, editora Ground, abre aspas. Mas ele falava do templo de seu corpo, porque vós sois o templo vivo do Deus vivo. Fecha aspas. João capítulo 2, versículo 21 e 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16. Da'at, conhecimento. Diferentes versículos da Bíblia apresentam a sequência Chokhmah, sabedoria, Binah, inteligência, e Da'at, conhecimento. Por exemplo, Provérbios capítulo 3, versículo 19, abre aspas. Foi pela sabedoria que o Senhor criou a terra. Foi com inteligência que Ele ordenou os céus. Foi pela sua ciência que se fenderam os abismos. Por ela, as nuvens destilam o orvalho. Fecha aspas. Embora no curso do tempo o terceiro conceito, Da'at, tenha deixado de figurar na árvore da vida de modo expresso, num sentido tácito, ele sempre permaneceu como uma alusão ao abismal, ao obscuro sobre o qual cai o orvalho iniciático, o precioso líquido da ressurreição. Voltando à teoria que sustenta que a Torá escrita possui as cores do fogo branco, enquanto que a Torá oral as do fogo negro, a este último é que corresponde a concentração de que os mestres chamam Da'at Genuza, ou conhecimento do oculto. De certo modo, os 32 caminhos pertencem ao mundo do visível, do discernível. Mas o caminho de número 33, ponte entre Keter e Tiferet, é o que denominamos a Sefirá oculta, a passagem pelo abissal, a noite escura da alma. Sendo a Sefirá Malhut, o reino, o lugar onde tudo morre, a terra, aparentemente tudo acaba nela, tudo termina nesse 10º e último nível do processo energético e de aprendizagem que o modelo sefirótico desenha. Mas não é assim. Não se pensarmos que também para a alquimia atingir o branco, o albedo, é o fim. No Philon Ariadne, um clássico alquímico citado por Evola, lemos, abre aspas, o elixir branco não é a última perfeição, porque ainda lhe falta o elemento fogo. Fecha aspas. Ou seja, um vermelho regenerado. No lugar do sangue dam, fogo, Esh. O adâmico ser das origens, ao mudar qualitativamente, é substituído pelo Ish, o homem angélico. Como iniciado egípcio que foi, Moisés organizou seu código moral e metafísico com base no que aprendeu nas profundas criptas das pirâmides. Sua Cabalá oral, herdeira de milênios de sabedoria anterior, simplifica e recicla o pensamento egípcio no que este tinha de profundidade psicológica e unitária. Por isso, relaciona Da'at com a separação do abismo, em memória do que ocorria no Duat,
país das sombras na cosmologia do Nilo, já que o reino não pode ser sustentado se for desconhecido o poder do mundo subterrâneo. Da'at, o conhecimento oculto, a 11ª Sefirá, difere de Dat, hábito, religião, apenas pela letra Ain, o olho, e da palavra porta, Dalet, por outra, o Lamed. Se é certo que se há de entrar pela porta que guarda a tradição religiosa, com o propósito de, aberto o olho em meio à aterradora escuridão do abismo, descobrir o ilimitado, a viagem do sol pelas casas da noite, também é certo que fé cega é consciência sem ciência. O sol, depois do entardecer, na hora do ocaso, que corresponde a Malhut, submerge atrás do horizonte e em sua viagem vai iluminando, acreditavam os egípcios, os habitantes do mundo quitônico. Viagem idêntica fará o morto, faremos todos, antes de ser admitidos novamente no crisol solar. Da'at, a obscura, antes de oferecer o que guarda, exige o ingresso no covil da serpente, obriga a descer ao antro do dragão para presenciar, terror e maravilha, o combate entre a entidade que os egípcios chamavam Ur, o Antigo, ou Neharer, e o sol renovado a ponto de libertar-se de Apopis, o cingidor. Esse apócrifo combate é, entretanto, o nosso, já que, como bem cita Plutarco ao referir-se à etimologia da palavra grega iniciação, descobrir nossa origem supõe aceitar nosso fim. Iniciar-se é ressuscitar. Passar de uma vida mortal à compreensão da vida imortal. Entre os textos mais famosos que os egípcios nos legaram, figura o mal denominado Livro dos Mortos, que na realidade deveria ser traduzido por o Livro da Saída à Luz do Dia. Nele é mencionado o Duat egípcio, ou mundo do além-túmulo, que estava dividido em 12 partes ordenadas em forma de semicírculo. Mundo que começava às 6 da tarde e terminava às 6 da manhã. Cada uma de suas sessões era uma morada, uma estância que as almas atravessavam para vencer obstáculos e evitar armadilhas dos trapaceiros inferiores, dos desejos, distrações e ilusões. Se o iniciado ou o morto tinha êxito em sua viagem, identificava-se finalmente com Osíris, Deus diante do qual tinha que dizer a verdade. Do ponto de vista da Cabalá, poderíamos dizer que o nazareno, o Nazir, durante sua experiência interior, ao realizar a imersão no fundo de si mesmo, se convertia num usar, num estranho, no outro, que tinha o trunfo assegurado, se descobria a sua ras, o segredo de Da'at. E quem estava ligado ao fracasso, como Ló, olhava para trás. Recordemos que o Nazir, desde o instante mesmo de sua consagração, tinha inscrito em seu nome o vigor da lâmpada, Ner. Como um peixe das profundezas, em meio a esse oceano primordial que hoje chamaríamos de o inconsciente e que para os egípcios era o lugar de renovação estelar, o Num, devia ser capaz de gerar sua própria fosforescência, a qual,
acesa pela experiência, lhe permitia ir para o leste, Mizrach, buscando assim nova orientação no sol nascente. Tais são os ensinamentos herméticos contidos no Pert Emrecho, ou Livro da Saída à Luz do Dia. O fim supremo a que o iniciado se propunha era alcançar o Todo-Poderoso, identificar-se com Deus. Para isso, o adepto devia adequar sua marcha à do disco solar até assumir o que os alquimistas denominam uma solificatio, ou helioização. Avançava de sua cabeça aos pés, quer dizer, tomava a determinação de autoexplorar-se como templo do Deus vivo, e se decidia a penetrar no oeste, no reino dos mortos, antes do indicado, e se aceitava morrer antes de morrer, era-lhe dado compreender que o fim é só aparente, uma mera mudança de estado, já que a alma sobrevive e o espírito é imortal. Mas enquanto os terapeutas, que também saudavam o sol, entravam na morte de um modo figurado e superficial, os antigos egípcios, iniciados nos mistérios osiríacos, eram submetidos a todo tipo de provas e transformações dolorosas, retorções demoníacas e aparições sinistras, cujo único propósito era propiciar ao candidato o conhecimento, Da'at, do negro. Esse estranho fogo que para os hebreus se transmitia pela Torá oral ou Kabbalah. Em Provérbios, capítulo 7, versículo 2, se diz que, abre aspas, minha lei, Torá, é como a menina de teus olhos. Fecha aspas. É sabido que a menina ou pupila, para se converter em verdadeira discípula da luz, deve antes aceitar seu negro vazio. Esse negro que é também o duplo, a sombra. Assim, a aprendizagem que deve se concretizar em Da'at, o conhecimento, embora se viva como decida, é na realidade um ressurgimento, uma renovação. É a obscuridade que dilata a pupila, e não a luz. Em sua Ísis e Osíris, Plutarco escreve, abre aspas, os egípcios representavam seu deus e senhor Osíris por meio de um olho e um cetro, e mesmo assim há os que apregoam que este nome significa o que possui muitos olhos. Portanto, na língua egípcia, os quer dizer muitos, e iri, olhos. Não era a palavra olho a que separava a palavra hebraica da'at, conhecimento, de dat, religião? Acaso foi o próprio Moisés, no dat ou duat, submetido a uma espécie de catalepsia didática? Por acaso atravessou as 12 moradas simbólicas e enfrentou Maat, a deusa da justiça e da ordem, a quem mais tarde chamará Emet, com o propósito de abrir seus olhos ao invisível? Se o fez, precisou suportar com plenitude as provas de condenação por erros que nossos atos inevitavelmente segregam, para em seguida acabar descobrindo que, mesmo fraquejando, nossa alma, como a de Osíris, Deus do coração detido, pesa como uma leve pluma de avestruz, e por isso nos guarda a absolvição, o triunfo sobre a cinza e a mudez, sobre o sem-sentido e a perdição. Abrir o olho ao invisível é conhecer pela ciência, mas sintetizar
pela religião. Recuperando os achados de Orapolo, Portal diz que, abre aspas, os egípcios representavam o ensinamento ou instrução pelo orvalho que cai do céu. Fecha aspas. O verbo hebraico iré significa tirar gotas de água, regar, instruir. E assim um moré é um mestre. Para os sacerdotes do Nilo, o orvalho fazia parte do batismo iniciático. Numa vinheta recolhida por Champollion, pode-se ver Horus e Tot-Lunus aspergir a cabeça do neófito com esse precioso líquido. A legenda que acompanha esta cena diz, abre aspas, Horus, filho de Ísis, batiza com água e fogo, discurso pronunciado 4 vezes. Fecha aspas. Logo, era Tot-Lunus quem pronunciava igual número de vezes as mesmas palavras, mas substituindo os títulos de Horus pelos seus. Dessa forma, continua Portal, as palavras, abre aspas, batizo com água e com fogo, eram repetidas em 16 oportunidades por cada iniciador, chegando a um total de 32 vezes. Fecha aspas. A cifra milagrosa entre todas é, para Kabbalah, a mesma que os caminhos da árvore da vida e também a mesma que Lev, o coração, que é o lugar da água e do fogo, como a destaca a estrela de 6 pontas. Herdeiro dessa cerimônia, o batismo com água e fogo que figura em Lucas capítulo 3, versículo 16, se relaciona diretamente com o descrito. Abre aspas. Respondeu João dizendo a todos, eu vos batizo na água, mas eis que vem outro mais forte do que eu, a quem não sou digno de desatar a correia do calçado. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Fecha aspas. Entre os egípcios, o nome recebido pelo iniciado nesse batismo era o de Moses, ou Moisés, vocábulo que se escreve naturalmente com o hieróglifo de orvalho. Tempos depois, ao passar ao hebraico, esse epíteto se tornou salvado, ou salvado das águas. É muito possível que São Paulo ou algum de seus amigos estivesse a par desse ensinamento recebido por Moisés, já que em Atos capítulo 7, no versículo 22, lemos, abre aspas, e Moisés foi ensinado em toda a sabedoria dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e em suas obras. Fecha aspas. Também Fílon de Alexandria parece testemunhar esse dado em seu livro sobre o grande legislador. Mas mesmo assim, reconstruir a passagem da iniciação egípcia à hebreia continua sendo um enigma difícil de resolver. A simples analogia fonética entre Daat e o duat escabroso dos habitantes de Hermópolis ou Mênfis não é suficiente, mas indica até que ponto a revolução monoteísta só soma o que os sacerdotes do Nilo subtraíram. Moisés devolveu a hipóstase ao único e, como o Akhenaton, adaptou uma velha cosmologia a um novo uso que fora poderoso em palavras. Nos faz lembrar e evocar o egípcio Tot, deus da escrita e dos livros sagrados. Esse Tot que bem poderíamos ler como Otiotes,
As letras hebraicas. Se entre uma e outra tradição o parentesco é real, explorando uma, desembocamos na outra e vice-versa. Voltando ao negro da pupila, no qual nasce a luz, seu nome hebreu, Shahor, assinala também uma inquisição, uma investigação. Resulta paradoxal que a palavra liberação e isenção seja shihur, vocábulo que tem a mesma raiz que negro. Por outro lado, se por aliteração temos harash, obtemos sussurro, murmúrio, que era o segredo que o iniciado recebia nas criptas e pirâmides e que logo Moisés transferiu à tradição oral, ou fogo negro. Pertencentes à mesma família ou raiz estão as palavras harash, que indicam um mago, feiticeiro, um homem de poder, e, mediante uma simples modificação vocálica, ou harash. Não tenho certeza da pronúncia. Infelizmente, esse livro não traz a escrita hebraica em si, apenas a sua transcrição. O negro, cor do mundo quitônico, é a cor das férteis entranhas da terra. Os sábios hindus aludem a um sol negro, possível de vislumbrar quando os antípodas se unificam, quando os contrários se conciliam. A iniciação egípcia, como a imersão hebreia na 11ª Sefirá Da'at, equivalia a um segundo nascimento. Cada iniciado devia viajar ao limo primordial da Mãe Terra, voltar a nascer. No esquema da árvore da vida, para começar a rota, o discípulo ingressa em Tiferet, a beleza, sexta Sefirá, e através do que a 10ª representa, volta à primeira, Keter. Da'at regendra o discípulo, ensinando-lhe o valor do orvalho. De certo modo, atendo-nos à gematria de Shahor, negro, Shin, Het, Reish, que dá 508, 5 mais 8, 13, percebemos o número que assinala a morte e a transfiguração, o 13. É a cifra correspondente ao arcano da morte no tarô, e também supõe um retorno à unidade, visto que, passadas as 12 moradas noturnas do Duat, segue-se a 13ª, conhecida como saída para a luz. Conhecido o precedente, o que implica a viagem do coração à cabeça, do filho ao pai, do Vav ao Yod? O que significa e a que supremo segredo alude? A letra Rei, duplicada, somada a si mesma, dá 10, o valor do Yod, que não pode ser modificado, o ponto imutável. A letra Rei, o Espírito Santo, assinala o exercício respiratório necessário para subir da pulsação e da dilatação pulmonar ritmada à casa de fogo do pacto, quer dizer, ao Bereshit do Gênesis, que na árvore da vida se reflete em Keter. As 3 letras básicas do tetragrama são, assim, a chave para entender, a partir do arcabouço da Kabbalah, a importância concedida pelos iniciados egípcios e hebreus, pelos nazarenos e terapeutas, ao verbo, que não existiria se não fosse o sopro que atravessa as cordas vocais. Os sacerdotes egípcios o chamavam Shu, e era por seu intermédio que Geb, a terra, se separava de Nut, o céu.
Não era Da'at o conhecimento, o meio pelo qual se separavam os abismos? Entre os fossos e os vãos do nada e do tudo, a frágil ponte da palavra registra em sua manifestação o que o homem pensa do mundo e de si mesmo. Entre os vários hieróglifos egípcios que representavam o coração, órgão da linguagem tanto para a tradição hermética como para a cabalística, estava Néfer, um coração com a traqueia, cujo significado era o do bem ou bom. Hieróglifo que faz referência também ao alaúde da felicidade. O alaúde, instrumento do amor e da harmonia, aparece em perfeita correspondência, como vemos, com a sexta Sefirah, Seferet. Que o tesouro da saúde sirva de suporte ao caminho que vai da cabeça ao coração e que regressa do coração à cabeça, não é estranho nem surpreendente. Daí que a língua, forjada entre ambos os polos, constituía para o terapeuta o melhor diagnóstico possível do estado do paciente ou iniciado. Primeiro por suas palavras e depois por seus atos, era julgado o discípulo de Osíris na psicostasia ou pesagem das almas que assomavam ao Duat. Nos Hieroglifica de Orapolo, texto compilado no século V de nossa era, está dito que, abre aspas, a criação do universo procede de Tá, assistido para isso pelos 8 deuses primordiais, a Enéada. O grande Tá é o coração e a língua da Enéada. Tudo o que vai ser criado, tudo o que vai receber forma vivente, está pensado por seu coração e realizado por sua língua. Fecha aspas. O mesmo documento diz que ele, Tá, foi quem criou o coração e a língua com os quais feicia a inteligência suprema e Rou, o verbo criador. É através dessa mitologia que adquirem aparência os deuses Horus e Tote, os iniciadores do neófito nos mistérios de Osíris. Desse modo, todos os deuses foram, em princípio, criados pelo coração e pela língua, pois toda palavra divina se realiza de acordo com o pensado pelo coração e o ordenado na língua. Todos os movimentos e todos os atos procedem de ambos, abre aspas, pois o coração e a língua têm poder sobre todos os membros, devido a que ele, o coração, está em cada corpo, e que ela, a língua, está em cada boca dos deuses, dos homens, dos animais e dos insetos, em tudo o que vive. Fecha aspas. Daqui nasce a posterior doutrina alexandrina do Logos e, passando pelos 32 caminhos da Kabbalah, se chega à terceira palavra do Gênesis, Et, composta pelo Aleph e pelo Tau, que também pode ser lida como Tá, binômio introdutor do mundo, veículo da primeira manifestação. Abre aspas. O Rabi Ismael perguntou ao Rabi Akiba: por que está escrito no Gênesis, capítulo 1, versículo 1, Et ha-shamaim, os céus, ve'et haaretz, a terra? E ele respondeu:
Se não estivesse escrita a partícula et, poderíamos pensar que Shamaim e Haaretz são entidades. Fecha aspas. Lemos no fragmento 32 do Bahir. E mais adiante, abre aspas, o que me disseste é justo, pois et inclui o Sol, a Lua, as estrelas e os planetas. Fecha aspas. Tal capacidade de inclusão e síntese coincide muito bem, como sabemos, com o fato de que Aleph seja a primeira letra do alfabeto e Tal, ou Tav, a última. Taumaturgo, o iniciado nazareno, que como discípulo de Osíris experimentava uma morte simbólica, abre aspas, ressuscitando ao terceiro dia dentre os mortos, fecha aspas, podia chegar a dizer com conhecimento de causa o mesmo que Jesus no Apocalipse, capítulo 22, versículo 13, abre aspas, eu sou o Alfa, Aleph e o Ômega, Tav, primeiro e último, princípio e fim. Fecha aspas. Visto que há dois et no Gênesis, muito apropriadamente o Bahir nos esclarece, abre aspas, quanto à segunda partícula et, especificamente a que precede a expressão Haaretz, a terra, ela figura com o fim de englobar as árvores e as plantas, como também o jardim do Éden. Fecha aspas. Por isso, quem chegasse a conhecer esse tremendo poder contido nas letras que Tote ensinou aos egípcios e Moisés aos hebreus, podia, sem dúvida, criar novos céus e novas terras, renovar o mundo. O oculto em Da'at, o conhecimento, não é outorgado senão àquele que antes aceita o esquartejamento osiríaco, que, observemos, se manifesta na extensa rede invisível que a linguagem estende pelo mundo através de seus fonemas, símbolos, radicais, acentos e a distribuição e decomposição do oxigênio pelos alvéolos e capilares de nossos pulmões. Pois tanto o sistema respiratório como o sistema circulatório constituem a face oculta e complementar da árvore sefirótica. Pois tanto o sistema respiratório como o sistema circulatório constituem a face oculta e complementar da árvore sefirótica. Se aceitar a vida é aceitar a morte, Osíris, Dioniso, Jesus, terapeutas e cabalistas, indo em busca do mistério do grão, se submetiam voluntariamente à partição, à segregação, cariocinese ou divisão indireta de todas as células para logo reintegrar-se a uma luminosa origem unicelular, a fonte ígnea. Abaixo de Keter, na direção de Tiferet, entre a cabeça e o coração, o pensamento e a linguagem, no abismal Da'at, com suas moradas de sombra e insipidez, em plena noite dos sentidos, frente à verdade e à justiça, submetido a toda espécie de provas, o iniciado devia, se possuísse coração puro, preparar-se para uma vida verdadeiramente livre. Quando a balança da psicostasia não achava falta nele, o defunto, o morto e ressuscitado, podia, vitorioso, ir a todos os lugares e tornava-se uma lei para si mesmo.
Do mesmo modo que a verdadeira saúde é, no interior de nosso corpo, a liberdade funcional de seus órgãos e vísceras, um perfeito e inocente sendo aqueles que, extraindo forças de sua enfermidade, se dispõem a curar, a devolver a alegria primogênea ao mundo que os rodeia. E não sabendo nada específico sobre o amor que os anima, especificam, todavia, amor nas receitas e fórmulas que compartilham com quem os escuta. Renovam a pele, a carne e o sangue. Iniciam, provocam refulgentes mitoses em quem as necessita, tornando-os conscientes da plenitude primordial. No gnóstico Evangelho de Filipe, se diz que os fiéis devem receber a ressurreição enquanto estejam vivos. E também que é necessário ressuscitar esta carne, pois tudo existe dentro dela. Para que isso se cumpra, entre o vermelho e o branco, a experiência do negro da morte deve preludiar o estágio do verdadeiro conhecimento, o do o todo, no qual cada partícula reflete o universo, sendo este, por sua vez, apenas outra partícula do macroantropos de extensão infinita. O mestre de Nazaré ofereceu em seu momento o dom da primeira célula, o alfa-ômega, em que está potencialmente contido todo o seu ensinamento. Devemos supor que o fez porque ele mesmo se considerava uma célula no vasto corpo da criação. Que outra entidade viva é mãe, pai e irmã de si mesma, senão a célula? E que outro homem sintetizou a tantos sobre a face da terra? Que outra gota de vida é mais remota e ao mesmo tempo mais atual que uma célula? E que outra figura histórica continua alimentando-nos a fantasia com igual intensidade? Como terapeuta, soube que para curar era necessário regenerar, quer dizer, voltar ao Gênesis. Verdadeiro tratado genético em que a luz chega a tornar-se vida após a realização de 6 operações mágicas. No interior da célula de cada organismo vivo, o ADN, ácido desoxirribonucleico, está esperando, então como agora, um sinal fosfórico, luminoso, para atuar. Muito próximo, o ARN, ácido ribonucleico, se dispõe a prestar-lhe assistência. Haverá dança, um movimento de origem galáctica que adotará a forma de uma dupla hélice plequitonêmica, quer dizer, entretecida, urdida de açúcares e fosfatos. Haverá dança fora e dança dentro. Nos Atos de João, outro texto gnóstico, Jesus diz: ao universo pertence o bailarino. E a vasta coreografia em meio à qual este se move está feita de sóis, planetas, meteoros, luas, cometas, asteroides, plasmas, enxames de estrelas que dançam no céu provocando uma mimese nas criaturas terrestres, as quais, com seus coros de cromossomos, seus fusos e astres,
com suas alianças, gametas, gestos, gritos, giros de úmido amor, celebram o halo do eco. Porque todo o tremor do céu vibra na noosfera, nesta delicada película de vida que nos inclui. Quando o iniciado compreende que são os olhos de Osíris que iluminam Ísis, fecundando-a, e que a luz é voz sobre a negra matriz do silêncio, percebe a eterna oscilação de idade, o conhecimento. O caminho para a árvore da vida, como o da multiplicação celular, é cíclico. Os acontecimentos de um período estão determinados, condicionados ou permitidos por acontecimentos precedentes. A 11ª Sefirá catalisa o movimento das 10 precedentes. O primeiro passo, nessa dança de dupla hélice, para cima pelo branco, para baixo pelo vermelho, é uma contração. O discípulo reflete sobre si mesmo, individualiza suas origens, descobre as colunas exteriores do rigor e da graça. A grandeza ou compaixão e a força ou o juízo. Logo, rompe seu limite celular, seus valores se alteram, sua visão da vida é granulosa. Em seguida, descobre suas tensões equatoriais, sua bipolaridade, e sua alma se curva sob o esplendor da nova e nascente realidade, como uma elipse. No estágio seguinte, a insoslayável polaridade é aceita com valentia, a distância assumida como perspectiva. Os extremos se recorrem para acordar-se, para reconhecer sua complementaridade. Quando o propósito é claro, a telófase nítida, produz-se a ruptura, o desgarramento da citocinese. O velho eu deu à luz um eu novo. A viagem ao abismo celular, a morte, gerou a ressurreição. E assim repetidamente, porque nossa existência é uma parábola de inesgotável sabedoria, que só pela parábola se manifesta. Abre aspas. Chegando-se, os discípulos lhe perguntaram: por que lhes falas em parábolas? E ele, respondendo, lhes disse: porque a vós é dado compreender os mistérios do reino dos céus. Ta mysteria tis basileias, na versão grega, e ladaat chazei malchut hashamim, na hebraica. Ao que tem, se lhe dará e terá mais. Mas ao que não tem, ainda o que tem, lhe será tirado. Eis porque lhes falo em parábolas, para que vendo, não vejam, e ouvindo, não ouçam, nem compreendam. Fecha aspas. Nos diz Mateus capítulo 13, versículo 10.
A palavra hebraica ladat contém, como se pode ver, dat, o conhecimento. E também os aludidos segredos, razei, que por sua vez levam duas das letras-chave que o nazareno leva sobre seus ombros. Raz, o misterioso, o oculto, cuja gematria, recordamos, equivalia a Dior, luz, 207. Para atravessar o livro dos mortos com suas páginas insólitas e fúnebres e ver a saída da luz do dia, há que atravessar a noite da alma, ter para que se nos dê, amar para ser amado, experimentar o êxtase antes do êxtase.